Fala, galerinha, tranquilidade? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre triângulos, mas vamos dar mais ênfase às sevianas de um triângulo, tá? E também à formação dos seus pontos notáveis. Tranquilidade? Vamos lá? Então, beleza, galera. A gente já tem aqui, então, o início da nossa aula. Vamos tentar explicar, então, quem são esses caras, beleza? As sevianas. Sevianas vão ser segmentos que a gente vai fazer dentro do triângulo, começando ali pelo vértice e indo de encontro com o lado oposto, beleza? Quando elas vão ter ali características bem definidas, a gente vai dar nome para elas, beleza? Vão ser algumas, a gente vai ver daqui a pouquinho. E esses pontos notáveis vai ser nada mais nada menos do que a união dessas sevianas que têm as mesmas características, tá? Quando elas estiverem unidas todas por um ponto, esse vai ser chamado de ponto notável e ele também vai levar um nome. Beleza? Então vamos ver qual vai ser a primeira, né? Então estão aqui as sevianas. A primeira delas que a gente vai estudar vai ser a mediana, beleza? Mediana. Então, a mediana, né? A gente tem aqui um triângulo qualquer. Deixa eu fazer aqui um triângulo de preto. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, beleza? Vou fazer aqui o triângulo ABC. E a mediana vai ser a seviana responsável por dividir o lado oposto em dois segmentos iguais. Ou seja, vai dividir o cara ao meio. Show de bola? Então vamos lá, né? Então aqui a primeira, ó. Vou pegar aqui essa cara aqui. Vou dizer que aqui é o ponto M, beleza? Então essa seviana AM, que eu fiz aqui em vermelho, né? Esse camarada aqui, ele vai ser chamado de mediana. E a principal função dele é fazer o quê? Dividir o lado oposto ao meio. Então tá lá, ó. Dividir em BM, que é essa parte, e MC, que é essa parte. E essas duas medidas são iguais, as duas medidas são congruentes. Show de bola? Posso fazer uma outra mediana. Então eu chego aqui, ó. Posso fazer essa mediana aqui, chamo de ponto N. E agora eu fiz a seviana BN. Se ela é uma mediana, logo, esse pedaço aqui é congruente a esse pedaço aqui, tá? Então, AN é congruente a NC, tá? Lembrando que esse pedaço e esse pedaço não necessariamente são iguais, tá? Vai ter até alguns casos aí particulares que eles podem ser iguais, por exemplo, o triângulo equilátero, tá? Mas não necessariamente em um triângulo qualquer eles são iguais, beleza? Esse camarada é congruente a esse e esse é congruente a esse, beleza? Show de bola. E posso fazer uma terceira seviana, né? Fazer aqui de azul. Prontinho. Então, eu tenho aqui uma seviana. Então, MN, sei lá, P. Então, aqui é a seviana CP. Beleza? Essa azul. Logo, se ela é uma mediana, então AP é congruente a BP. Prontinho. Tá? Agora, reparem. Essas três sevianas, né, as três medianas, se encontraram num único ponto. Tá vendo como elas se encontraram aqui? Esse cara aqui tem um nome. É o que a gente chama de baricentro. Beleza? Então, essa é a união das medianas, né? Todas elas se intersectam em um único ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. E o baricentro, ele tem uma característica importante, tá? Ele tem uma propriedade em que afirma que essas sevianas aqui, essas medianas, elas são divididas em partes sempre proporcionais a um pedaço sendo o dobro do outro. Como assim, Felipe? Bem, se esse pedacinho aqui vale, vou chamar esse baricentro aqui de ponto G. Geralmente o baricentro é chamado de ponto G. Bem, esse pedacinho aqui, GM, eu vou chamar ele de X. Se esse pedaço vale X, então o pedaço de cima, o AG, é o dobro dele. Então vale 2x. Beleza? Isso é uma propriedade importante. Olha essa propriedade aqui também. O GN, vou chamar de Y. Logo, o BG vale 2y. E aqui o PG, eu posso chamar de Z. Logo,
o CG vale o dobro, vale 2E. Então, é isso que o baricentro faz para nos auxiliar em algumas questões. Tranquilidade, galera? Beleza? Até aqui. Então, mediana é o cara que divide o lado oposto em dois lados iguais e o ponto de encontro entre elas chama-se baricentro. Beleza? Vamos para a próxima? Então, a próxima vai ser uma que a gente já até viu, a bissetriz. Na bissetriz, vou fazer aqui mais uma vez um novo triângulo. Está aqui meu triângulo ABC, triângulo qualquer. E a bissetriz a gente já estudou, certo? A gente viu que a bissetriz ela é o segmento que divide o ângulo em dois ângulos iguais, em dois ângulos congruentes, né? Ou seja, divide o ângulo ao meio, né? Então, esse ângulo aqui é igual, é congruente a esse ângulo aqui, beleza? Então, aqui eu vou chamar de AS. Pronto. AS, né, é a nossa bissetriz. Posso fazer uma outra aqui. Uma de T, por exemplo, onde esse ângulo pode ser congruente a esse ângulo aqui, né? É uma bissetriz BT. Então, dividir um ângulo B ali em dois ângulos iguais. E posso fazer mais uma, né? Aqui, ESTU. Vou ver, pronto, U. Então, CU, três tracinhos também. Então, esse segmento UC aí, ele tem, sendo uma bissetriz, divide o ângulo em duas partes iguais, né? Com esses três tracinhos aqui. Tranquilidade? Agora, temos de novo um ponto de encontro ali, das bissetrizes, né? Esse aqui vou chamar aqui de ponto I, porque esse cara a gente chama de incentro. O incentro, ele também tem uma característica importante, tá? Ele sempre vai formar ali o centro da circunferência inscrita nesse triângulo, tá? Então, por exemplo, posso formar aqui uma circunferência, mais ou menos isso, né? E, detalhe, se a gente pegasse aqui e tentasse colocar essa circunferência um pouquinho mais para dentro, não vou conseguir tangenciar ela, não. Mas, enfim, digamos aqui que essa tangente, vamos forçar o ponto, né? Digamos que ela toca aqui, né? Esse azulzinho aqui toca aqui e o verde toca aqui. Então, tá lá, eu tenho uma circunferência dentro do triângulo. E esse I é o meio dessa circunferência, beleza? Tá aqui um pouquinho fora de escala, tá? Mas o conceito é esse. Show de bola? Então é para isso que serve aí as nossas bissetrizes, para dividir o ângulo ao meio, e o ponto de encontro delas é o incentro, que é o centro da circunferência inscrita. Bem, a próxima é o que a gente chama de altura. Beleza? Na altura, vamos fazer aqui mais uma vez um triângulo. Aqui, triângulo ABC. Fazer um triângulo um pouquinho menos. Pronto. ABC. E agora vamos puxar as alturas, né? A altura já é a seviana, que sempre é perpendicular com o lado oposto, né? Ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus, beleza? Então, esse aqui vai ser a nossa altura AH, beleza? Aqui eu posso fazer outra altura. Altura mais ou menos aqui. Então, aqui vai ser a ponto H, aqui vai ser o ponto I. E ainda tem mais uma que eu vou fazer aqui em cima. Para que já ficou já um pouquinho mais para longe. 90 graus também. Aqui vai ser o ponto J. Pronto. Então, tá lá. Essa aqui, então, temos as alturas AH, BI e CJ. Principal característica da altura, formar, né, esse segmento proporcional, esse segmento que é perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus. Essa é a principal característica, formar esse ângulo de 90 graus, beleza?
E o ponto de encontro entre elas também tem um nome, né? Esse cara aqui, aqui de O, ele vai ser chamado de ortocentro. Beleza? Então, ponto de encontro das alturas. Show de bola? E por último, não menos importante, a gente tem um outro cara, só que eu vou fazer assim, OBS, tá? A OBS. Por que OBS? Por que ele é diferente dos outros? Vamos falar um pouco sobre a mediatriz. Felipe, como assim? Por que a mediatriz você está falando como um OBS? Porque a mediatriz, diferente da mediana, da bissetriz e da altura, ela não se trata de uma seviana. Por quê? Porque ela não necessariamente passa pelo vértice do triângulo, beleza? Ela não necessariamente vem do vértice do triângulo, ela pode vir de um lugar aleatório, tá? Quais as principais características de uma mediatriz? São duas, tá? Ela também funciona como ponto médio, tá? Ela passa pelo ponto médio ali do segmento estudado, beleza? Então ela também divide o cara em dois lados iguais, só que ela também é perpendicular. Ela é meio que uma junção da mediana com a altura, tá? Então a mediatriz passa pelo ponto médio, formando dois segmentos congruentes, e também é perpendicular, beleza? Então aqui, ó, se a gente for fazer um triângulo, esse triângulo aqui ABC, que a gente está estudando, vamos fazer dessa forma, tá? Agora eu vou traçar aqui uma mediatriz no segmento BC. O segmento BC está aqui, então eu tenho que passar pelo ponto médio dele, que é mais ou menos por aqui, né? E aí, nesse ponto, eu tenho que formar 90 graus. Então, ou seja, é basicamente isso daqui. Repara, ó, que ela não precisa passar necessariamente pelo vértice, ela não precisa passar por aqui. Beleza? Então, esse é o principal destaque desse cara, né? Podemos fazer isso de todos os lados. Aqui no segmento BC, AC também, né? Aqui mais ou menos o ponto médio. Então, você vai passar aqui mais ou menos, né? E aqui no segmento AB, né? Mais ou menos aqui também, né? O meio. E aí você faz um 90 graus. Tem que puxar um pouquinho mais para o lado desse ponto aqui. Opa. Dá um zoom aqui. Vou tirar esse pontinho aqui azul. Pegando um pouquinho mais para o lado, para que a gente consiga puxar aqui, né? Chamar aqui no ponto, porque está fora de escala, né? Estamos fazendo só no olhômetro. Então, esse ponto de encontro aqui, né, seria, no caso, o que a gente chama de mediatriz, beleza? E esse cara também tem um nome. Ele é chamado de circuncentro. Quem é o circuncentro, né? Qual é a principal característica dele? O circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita, né, ao triângulo. Então, ou seja, tem uma circunferência que passa por aqui, mais ou menos desse porte aqui, fazer um pouquinho maior. Agora ficou um pouco diferentezinho aqui, não está encostando tanto no vértice. Não está chegando para cá para o lado. Mas, enfim, essa circunferência aqui, que passa pelos pontos A, B e C, né, é o que a gente chama de circunferência circunscrita, né? Então, passou aqui pelo ponto B, passou aqui pelo A e passou aqui pelo C. A gente não está conseguindo acertar exatamente esse pontinho aqui de encontro, né? Então, essa circunferência aqui, né, quando passa por aqui, esse cara é o centro dessa circunferência, beleza? Então, essa é a principal característica aí do nosso circuncentro, que é originado do encontro das mediatrizes, tá? Só que ela não é necessariamente uma seviana, porque ela não passa do vértice, ela não passa necessariamente pelo vértice do triângulo. Ela vem ali do aleatório. Tá ok, galera? Então não sai daí. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre condição de existência de um triângulo. Te vejo na próxima. Até lá!